Senador Mozarildo Cavalcante. Ouvi bem as observações do senador Álvaro Dias a respeito do leilão de Libra e avalio que se trata de algo que envolve certa complexidade e eu espero falar amanhã a respeito do leilão de Libra. Aguardo as informações que serão prestadas, obviamente, pela presidenta Graça Foster, pela Agência Nacional do Petróleo, pelo ministro Edson Lobão, de Minas e Energia, a respeito de todos os procedimentos e dos resultados que foram alcançados e como ainda as informações preliminares não são completas, eu prefiro deixar para analisar amanhã. Gostaria de transmitir àqueles que realizaram protestos que é mais do que legítimo que hajam protestos, mas que é também importantíssimo que estes protestos sejam caracterizados pela não violência. As formas de estarem se provocando, de se jogar os mais diversos tipos de objetos em direção aos membros das forças de segurança e que acabam fazendo com que estas depois atirem balas de borracha nas pessoas que estão entre os manifestantes e muitas vezes atingindo pessoas que estão lá para protestar pacificamente, é algo que não convém. Então, é preciso se propor às forças de segurança que hajam com a maior prudência, mas também aos manifestantes que não abusem de maneira alguma e que procurem realizar os seus protestos por formas que não sejam a de atingir pessoas ou causar danos a prédios públicos, privados ou mesmo a veículos de toda e qualquer natureza, inclusive também jornalistas e carros de reportagens de diversos órgãos de imprensa acabaram também sendo atingidos por pessoas que muitas vezes usavam máscaras e procuraram virar e incendiar carros de reportagem como da TV Record e outros, e acho que isto é algo que de maneira alguma contribui para que possamos resolver as diferenças que temos de opinião, inclusive sobre a natureza do leilão da Petrobras, de maneira que seja a mais adequada possível. Eu gostaria, senhor presidente, de hoje aqui fazer uma reflexão a respeito da grande polêmica que tem surgido na imprensa a respeito da liberdade de autores escreverem biografias, em que medida precisariam ter a autorização das pessoas biografadas e em que medida se pode assegurar a liberdade de opinião, de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de as pessoas que realizam pesquisas efetivamente poderem escrever a respeito da vida das pessoas. Considero este um debate muito importante. Avalio que é importante que possa logo o Congresso Nacional tomar uma decisão a respeito do projeto de lei do deputado Newton Lima, que resulta de debates anteriores, inclusive de projetos tais como
do próprio hoje ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardoso, mas neste debate tem surgido opiniões muito importantes, inclusive de pessoas que são nossos artistas queridos, como Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil e tantos outros que têm se manifestado, Djavan e outros, mas também a opinião de escritores, dentre os quais um escritor que dedicou grande parte de sua vida para escrever, ou pelo menos 5 anos, para escrever um best-seller, uma biografia de Clarice Lispector, e que publicou recentemente uma carta especial para a Folha de São Paulo, dirigida ao Caetano Veloso. E eu acho que esta carta coloca reflexões de grande relevância, e eu aqui gostaria, portanto, de citar esta carta, mencioná-la e lê-la da tribuna do Senado. Eu me refiro à carta de Benjamin Moser, escrita para Caetano Veloso e publicada em 9 de outubro último, na Folha de São Paulo. Ela diz: caro Caetano, nos Estados Unidos, quando eu era menino, havia uma campanha para prevenir acidentes na estrada. O slogan rezava: amigos não deixam amigos bêbados dirigir. Lembrei disso ao ler suas declarações e as de Paula Lavigne sobre biografias no Brasil. Fiquei tão chocado que me sinto obrigado a lhe dizer: amigo, pelo amor de Deus, não dirija. Nós nos conhecemos há muitos anos. Desde que ajudei a editar seu Verdade Tropical nos Estados Unidos. Depois você foi maravilhoso quando lancei no Brasil a minha biografia de Clarice Lispector, escrevendo artigos e ajudando com alcance que só você possui. Admiro você de todo o meu coração. E é como amigo e também biógrafo que te escrevo hoje. Sei que você sabe da importância de biografias para a divulgação de obras e a preservação da memória. E sei que você sabe quão onerosos são os obstáculos à difusão da cultura brasileira dentro do próprio Brasil, sem falar do exterior. Por favor. Fico constrangido em dizer que achei as declarações suas e da Paula exigindo censura prévia de biografias escandalosas, indignas de uma pessoa que tanto tem dado para a cultura do Brasil. Para o bem dessa mesma cultura, preciso dizer por quê. Primeiro, porque achei esquisitíssimo músicos dizerem que biógrafos querem ficar com fortunas. Caetano, como dizem no Brasil, fala sério. Ofereço o meu exemplo. A biografia de Clarice ficou nas listas de mais vendidos em todo o Brasil. Mas para chegar lá, o que foi preciso? Andei por 5 anos pela Ucrânia, pela Europa, pelos Estados Unidos, pesquisando nos arquivos e fazendo 257 entrevistas. Comprei centenas de livros, visitei o Brasil 12 vezes. Fiquei contente com as vendas. Mas você acha que fiquei rico depois de 5 anos de tais despesas? Faço cálculo. A única coisa que ganhei foi a satisfação de ver o meu trabalho ajudar a pôr Clarice Lispector no lugar que merece. Tive várias vantagens desde o início. Tive o apoio da família de Clarice, público em língua inglesa em outro país. Tenho a sorte de ter dinheiro próprio. Imagine quantos escritores no Brasil reúnem as condições? Ninguém. Mas a minha maior vantagem foi simplesmente a ignorância. Não fazia ideia das condições em que trabalham escritores e jornalistas brasileiros. Não sabia quanto, não se pode dizer num clima de medo que lembra a época de Machado de Assis, em que nada podia ofender a corte. Aprendi, por exemplo, que era considerado corajoso escrever uma coisa que todo mundo no Brasil
sabe há quase um século que Mário de Andrade era gay. Aprendi que era até inusitado chamar uma cadeira de Sérgio Bernardes de feia. Aprendi o quanto ganham escritores, jornalistas e editores no Brasil e quanto os seus empregos são inseguros e como são amedrontados por ações jurídicas, como essas com que a Paula tão bregamente anda ameaçando. É um tipo de censura que você talvez não reconheça por não ser a de sua época. Não obriga artistas a deixarem o país, não manda policiais aos teatros para bater nos atores, mas que a censura é, e muito mais eficaz do que a que existia na ditadura. Naquela época, as obras eram censuradas, mas existiam. Hoje nem chegam a existir. Parou para pensar em quantas biografias o Brasil não tem? Para só falarmos da área literária, as biografias de Mário de Andrade, de João Guimarães Rosa, de Cecília Meirelles, cadê? Onde é que ficou Manuel Bandeira, Raquel de Queiroz, Gilberto Freire? Você nunca se perguntou por que nunca foram feitas? Eu queria fazer, mas não vou, porque o clima no Brasil, financeiro e jurídico, torna esses empreendimentos quase impossíveis. Quantos escritores brasileiros estão impedidos de escrever sobre a história do seu país justamente por atitudes como as suas? Por isso também essas declarações de que o biógrafo faz isso só por amor ao lucro ficam tão pouco elegantes na boca de Paula Lavigne. Toda a discussão fica em torno de nossas supostas fortunas. Você sabe que no Brasil existem leis contra a difamação, que um biógrafo, quando cita uma obra ainda com copyright, tem a obrigação de pagar para tal uso. Não é diferente de você cantar uma música de Roberto Carlos. Essas proteções já existem, podem ser melhoradas, talvez. Mas estamos falando de uma coisa bem diferente da coisa que você está defendendo. De qualquer forma, estas obsessões com fortunas alheias fazem parte do Brasil do qual eu menos gosto. Une a tradicional inveja do vizinho com a moderna ênfase em dinheiro que transformou um livro, um disco, uma pintura em produto cultural. Não é questão de dinheiro, Caetano. A questão é que tipo de país você quer deixar para os seus filhos. Minha biografia foi elogiosa porque acredito na grandeza de Clarice. Mas liberdade de expressão não existe para proteger elogios. Disso todo mundo gosta. A diferença entre o jornalismo e a propaganda é que o jornalismo é crítico. Não existe só para difundir as opiniões dos mais poderosos. E essa liberdade ou é absoluta ou não existe. Imagino e compreendo que você pense que está defendendo o direito dos artistas à vida privada. Mas quem vai julgar quem é o artista, o que é vida privada e o que é vida pública? Sobre quem e sobre o que se pode escrever e sobre quem não? Você escreve em jornal, você como artista deve fazer, tem se metido no debate público. José Sarney, imortal da Academia Brasileira das Letras, escreve romances. Deve ser interditada também qualquer obra crítica sobre ele, sem autorização prévia? Não pense, Caetano, que o seu passado de censurado e de exilado o proteja de você se converter em outra coisa. Lembre que o Sarney, quando foi eleito governador do Maranhão, chegou numa onda de aprovação da esquerda. Glauber Rocha, também amigo seu, foi lá filmar aquela aurora. Não seja um velho coronel, Caetano. Volte para o lado do bem. Um abraçaço do seu amigo Benjamin Moser, autor de Clarice, Kozak Naif, a editora. Avalie o que esta contribuição de Benjamin Moser, num diálogo tão respeitoso e amigo de Caetano Veloso, contribui para que nós possamos pensar bem a respeito desse tema. Hoje, o jornal O Estado de São Paulo, no Caderno 2, direto da fonte, Sônia Raci, publica a entrevista da ministra da Cultura, Marta Suplicy, onde ela fala do caminho para apoiar a liberdade de expressão com multas mais vultosas. Posicionando-se sobre a polêmica das biografias, a ministra indaga: Kennedy, Marx, Picasso ou Marilyn seriam maiores se não soubéssemos de seus deslizes? Eu quero aqui ler trechos dessa entrevista porque elas
contribuirão para a nossa reflexão a respeito da tramitação do projeto que está por ser apreciado por nós no Congresso Nacional, assim como também o próprio Supremo Tribunal Federal está por decidir a respeito deste assunto. Então, diz a entrevista de Marta Suplicy a Sônia Raci no Estadão de hoje. Qual é a opinião do governo sobre o debate a respeito das biografias não autorizadas? O governo não se posicionou. O Ministério da Cultura tem procurado as diferentes opiniões com interesse e respeito pela suscetibilidade que o assunto traz. E qual é a sua opinião? Minha opinião vem se afunilando. No momento caminha para o apoio à liberdade de expressão, com multas mais vultuosas aos autores que infringirem a verdade e a imagem do biografado. Surge o problema complexo do que seja verdade, que sempre pode ser entendido ou interpretada por vários ângulos. E se for verdade, que nível de autoridade a pessoa tem sobre o que ela quer preservar de sua intimidade? Existe um problema mais fácil, quando o biógrafo falta com a verdade. O debate é saudável numa democracia desde que não entremos em ofensas pessoais absolutamente desnecessárias e criadoras de turbulência no processo. Marx, Kennedy, Picasso ou Marilyn seriam maiores se não soubéssemos de seus deslizes? Certas figuras são tão grandes que transcendem seus pecadilhos ou pequenezas. Concorda com a proposta de o biografado receber alguma porcentagem dos direitos autorais? A ideia parece ser para inibir interesses comerciais, mas não creio que seja o melhor caminho. Carmen Lúcia marcou audiência pública para debater a questão, mas Joaquim Barbosa já defendeu a publicação das biografias não autorizadas. Como o STF vai decidir o imbróglio, existe a possibilidade de a ministra Carmen Lúcia julgar a ação proposta pela Associação Nacional dos Editores de Livros, questionando o trecho do Código Civil que trata da honra e da vida privada das pessoas antes de o Congresso se posicionar, o que será péssimo, pois, mais uma vez, o Legislativo não cumprirá o seu papel e dever, é a judicialização da política. Quero aqui ressaltar, eu acho muito importante, senadora Luiz Nunes, que possamos, nós no Congresso Nacional, ouvindo todas as opiniões, decidir a respeito antes que o Supremo Tribunal Federal possa dizer a sua opinião. Outra pergunta, como o discurso de Luiz Rufato, a ausência de Paulo Coelho e as críticas à seleção dos escritores pela ausência de negros e aos 18,9 milhões investidos na Feira de Frankfurt foram encarados pelo governo? O Brasil entrou na fita, não sei se da melhor maneira, mas certamente não como pensávamos. Segundo o presidente da feira, Jürgen Boss, o Brasil deixou de ser um país colorido onde ninguém trabalha. Qual é a sua avaliação após um ano à frente do Ministério da Cultura? Quando entrei no Ministério da Cultura, que é gigantesco, com 7 entidades coligadas e 8 secretarias, escolhi 3 prioridades. Primeiro, fazer andar os projetos estruturantes para a cultura que estavam parados no Congresso. Depois, a inclusão social, uma marca de Dilma e Lula. E, por fim, a internacionalização da cultura brasileira. Senti a falta de metas no MINC? Não, é que entrei em um ministério enorme. Estão vinculados ao MINC a Fundação Rui Barbosa, a Fundação Cultural Palmares Ancini, a Biblioteca Nacional. Tive de conhecer aqui diversos outros temas que estão sendo colocados. Eu vou pedir, senhor presidente, que a entrevista, então, seja transcrita na íntegra, porque considero uma opinião muito relevante, especialmente sobre esse tema, mas eu quero aqui concordar com a ministra Marta Suplicy, que primeiro é
importante se preservar a liberdade de expressão, que se deve ter cuidados e punições, seja na forma de multas ou outras, com respeito a quaisquer calúnias, inverdades que porventura possam ser colocadas. Acho que o biografado certamente tem que ter sempre o direito à sua verdade, a expressar e a colocar a verdade dos fatos. Eu vou aqui comentar ainda outro dia, acho que a senhora Ariete Fontinelli observou num debate na Globo News que o livro José Dirceu, uma biografia, contém muitos erros que acabaram prejudicando muito. Este livro de Otávio Cabral, por exemplo, tem diversas citações a respeito da minha interação com José Dirceu de Oliveira e Silva, que eu que não fui consultado, não são precisas, e eu me senti na responsabilidade e estou escrevendo um esclarecimento ao Otávio Cabral para dizer que as coisas tais como efetivamente ocorreram na relação minha com o José Dirceu, porque não estão de maneira alguma precisas. Mas Mário Sérgio Conte e outros já escreveram, inclusive na revista Piauí, diversos erros na publicação daquele livro, e inclusive que acabaram prejudicando o próprio sucesso de vendas. Mas eu quero aqui transmitir que, em princípio, sou a favor do direito de livre expressão, da liberdade de as pessoas poderem escrever sobre a vida dos outros, mas com todos os devidos cuidados para não se estar realizando calúnias e mentiras e, sobretudo, coisas que possam ser tão ofensivas à pessoa do biografado. Quero também aqui registrar, para concluir, senhor presidente, a palavra de Luiz Schwartz, que é o editor da Companhia das Letras, onde ele diz que falei recentemente com Chico Buarque sobre o assunto das biografias mais de uma vez. Como ele agora escreveu publicamente, utilizando os exemplos sensíveis à história da Companhia das Letras, condenado a pagar uma larga soma de indenização à família de Garrincha, preferiu vir a público esclarecer minha posição e contar pela primeira vez minha versão de toda a história. Quando o livro Estrela Solitária estava para ser publicado, uma matéria foi vinculada no Fantástico, chamando atenção para o livro. As filhas de Garrincha, que não haviam se manifestado até então, me procuraram através de advogado e, sem ler uma página sequer do livro, demandaram pagamento de direitos, ameaçaram com pedido de indenização. O representante da família, a essas alturas, não falava em imagem denegrida, mas em ajudar no Natal das meninas. Como não aceitamos nenhum acordo por julgarmos que a biografia enaltecia o jogador como o melhor de todos os tempos, se tratava do alcoolismo conhecido por todos de maneira absolutamente ética, seguimos em frente com a publicação. A partir daí fomos processados, com a família exigindo ao mesmo tempo pagamento de direitos autorais, como se a vida de um antepassado pertencesse a seus herdeiros, e reclamando da imagem do jogador supostamente denegrida pelo livro, de cujos rendimentos gostariam de participar. A partir daí, uma longa e custosa história se instaurou e, em segunda instância, a Estrela Solitária foi retirada de circulação, sem que todas as etapas de julgamento estivessem concluídas, situação que só a nossa lei permite, assim como permite que um juiz ameace quebrar uma editora ao ter amplos poderes para arbitrar a indenização. A biografia de Garrincha só voltou a circular mediante volumoso acordo, sem nenhuma condenação. Com o pagamento realizado, nem a capa, ou muito menos o conteúdo, voltou a preocupar as herdeiras. O fato é que a atual lei brasileira permite, singularmente, que se instaure um balcão de negócio, arbitrariedades e malversações. Sei que Chico discorda da capa que escolhi pessoalmente para o livro de Rui Castro. Estrela Solitária termina
com o triste fim do jogador isolado e alcoólatra. Julguei que não deveria, como editor, publicar um livro com tal força dramática, colocando Garrincha com as mãos erguidas junto às pombas da Praça de Milão, foto que, aliás, teria sido a escolhida pelo autor. Aceito o julgamento público, confiante de que segui critérios editoriais corretos. O oposto significaria fugir da história para proteger a imagem de um ídolo nacional. Pela lei vigente, os herdeiros se transformam em historiadores, editores e, desculpe-me, censores, sim. A foto que utilizamos foi retirada de arquivos públicos e, se não me falha a memória, havia sido previamente publicada em jornal. Existia uma muito pior para o Garrincha, a capa de um jornal importante, com o ídolo desfilando no carnaval em carro alegórico completamente entregue ao álcool. A família, na época, não permitiu o desfile e a aparição do jogador na avenida. De quem é a culpa, então? Quem ajuda a moldar a vida e a cultura de um país, seja no futebol, na música ou na política, tem desde sempre menor controle de sua vida pública. Sempre foi assim, de Cleópatra a Maria Callas, passando por Getúlio Vargas e pelos ídolos do Iê, Iê, Iê. A defesa da privacidade no mundo contemporâneo deveria nos unir, mas o custo que a lei brasileira cobra é inacessível e muito pior. Espero que um dia escritor e editor se juntem na defesa das duas causas, a da liberdade de expressão necessária para a nossa profissão e a da privacidade possível no mundo atual. Ou procure saber escolher o vilão errado e ofender os profissionais do livro ao defender a permissão apenas da publicação gratuita dos livros pela internet, apresentando editores e escritores como argentários e pilantras profissionais. Além do Chico Buarque e Gil Caetano, foram publicados com muita honra pela Companhia das Letras e me conhecem bem. Agora que o pagamento da família de Garrincha é justificado pela fragilidade das leis brasileiras de defesa de liberdade de expressão foi indevido, sem dúvida nenhuma foi. E que divergências não abalam amizades como as que tenho com Chico Buarque e Caetano Veloso. É certeza e nunca esteve em discussão. Assim conclui Luiz Schwartz, editor da Companhia das Letras e autor de Linguagem de Sinais, entre outros. Então, aqui, agradeço a sua tolerância, mas acho que são opiniões muito interessantes que vão enriquecer a nossa reflexão, presidente Mussarildo Cavalcante, sobre esse assunto tão palpitante. E aqui reitero a importância de nós, do Congresso Nacional, acelerarmos a votação deste tema e, se possível, antes mesmo de o Supremo Tribunal Federal decidir a respeito, porque então terão até melhores dados e decisão tomada pelo Congresso Nacional a respeito do assunto. Muito obrigado. Senador Suplicy, a solicitação de Vossa Excelência será atendida pela ordem, na forma do regimento.